Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite. Como no vídeo anterior, né, eu, eu vou estar mandando alguns vídeos, né, sobre elétrica, né, e tentar passar um pouco do conhecimento aí adquirido ao longo do tempo, né, e também de aprendizado também para mim, né. Como tem muita gente que estuda, né, a área da elétrica, né, e se forma, né, como ou um técnico, ou um engenheiro, né? Eu lembro que o professor falou para mim que você aprende ainda mais quando você ensina, né? E eu vou tentar tá passando o básico, né? Um basicão assim, um resumidão. Caso, né, vocês gostarem, né, comentem aí, peçam sugestões também, né, de vídeo que eu vou passar mais para aquele, né, para voltado ao público de quem está iniciando mesmo na parte da área da elétrica, como eletricista, como auxiliar, como um meio oficial, né, ou até mesmo fazer serviço em casa, né. E hoje eu queria passar um início, né, queria estar falando primeiro né, desse carinha aqui, né, que é um multímetro, né. É um multímetro. E eu vou falar um pouco resumido, né, do multímetro, né. O multímetro também que é muito usado na área da eletrônica, né, é mais uma ferramenta mais de bancada, para realizar medições de componentes eletrônicos, né, você medir resistência, um resistor, né, você medir uma tensão, né. É muito comum, né, quando está iniciando, né, o professor pedir para o aluno comprar um multímetro, né. E é até bom, né, em casa, né, pessoa que está começando ou que quer ter uma noção de elétrica até para residencial, né, usar em casa. Mas esse cara aqui eu não me indicaria muito, né, assim, dá para usar em algumas situações, até dá, mas eu vou estar falando um outro cara que é o alicate amperímetro, que assim é uma é um conselho pessoal, assim, né? Eu preferia em casa um alicate amperímetro do que um multímetro, né? Porque o multímetro é mais voltado para eletrônica, né? E também tem categorias de multímetro, né? Tem qualidades de multímetro, né? Então, dependendo do tipo de aparelho que você estiver usando, né? Dependendo da qualidade, se for o mais barato, ele não tem proteção, né? Dependendo, se você colocar numa escala errada, ele pode queimar. Mas é mais voltado para eletrônica, né? O multímetro, né? Você medir um diodo, né? Medir um resistor, você medir uma corrente, né? No caso, né, do multímetro, para você medir uma corrente, você tem que abrir o circuito, né? Você tem que colocar a ponta de prova para medir corrente, né? E abrir o circuito e medir, né? Mas como eu estou falando um geralzão, né? Eu peguei esse multímetro que eu tinha ganhado e é mais mesmo só para fazer um resumidão, mostrar quais são as ferramentas de trabalho de um eletricista, né? O multímetro, dependendo do tipo de trabalho que for executar, né? Ele é uma das ferramentas, né? Tem o multímetro,
né? Na verdade, não, assim, não diria uma ferramenta, mas um instrumento de medição, né? É um multímetro. Aí a gente tem, eu tenho esse alicate amperímetro, né? Que é um pouco mais avançado, mas aí eu vou falar num outro vídeo, não vou deixar muito extenso o vídeo, que já está até ficando. Aí eu tenho esse multímetro que é um pouco mais, ou esse alicate amperímetro que é um pouco mais avançado, e eu tenho esse outro alicate amperímetro também que é muito bom, que já é mais razoável, né? Mas aí eu vou estar falando mais pra frente, né? E aí eu vou fazer uns outros vídeos explicando um pouco mais, né? Falando um geral das ferramentas de trabalho, né? Na verdade, esses daqui são instrumentos, né? Instrumentos de medições, né? Do eletricista, no caso. Mas aí tem outros, né? Eu não voltei aqui, né? Porque eu estou na minha casa, né? Na onde eu trabalho eu até tenho não, né? A empresa tem, mas a empresa que eu trabalho, mas em casa, não, apesar que eu tenho esse alicate amperímetro aqui, ele tem só que aí tem um instrumento que ele só mede aquela, ele tem como característica medir só uma é, uma unidade, né? Uma unidade de medida, no caso que aqui o multímetro, né? Ele aí tem as unidades de medidas, né? A resistência é ohms, né? Aí a gente tem não, esse aqui tem também. Esse daqui tem. Esse daqui mede também capacitância, que é microfarads. Aí depende do tipo de capacitor que você for medir. Tem micro, tem nanofarad, né? Esse daqui também mede temperatura, né? Esse multímetro mede temperatura, mede tensão, né? Aí tem tensão contínua, tensão alternada, né? E mede frequência também. Aí para quem está começando na área, né? Aí entra mais em teoria, né? Porque aí a gente tem as unidades de medidas, tal, tem componentes, cada componente tem a sua tem o seu valor, né, no componente, né? Um resistor, tem um resistor de 100 ohms, né, 300 ohms, né? E assim vai, né? Cada componente eletrônico tem a sua unidade de medida, né? E E aí é mais isso daí, né? Aí eu veio mais só para falar um pouco sobre o multímetro, né? Que é um instrumento de medição, né? E, e que, né, se você tá começando na área, né? É bom você ter em casa, né? Começar a dar uma estudada, né, nas unidades de medida, saber usar, né? O multímetro ele tem as pontas de prova certinho para você medir, né? Vou medir uma tensão, eu tenho que colocar o cabo preto no comum, no com, né? E, e na conexão que marca tensão, né? Aí você vai conseguir medir ou tensão ou resistência, né? Vou medir corrente, aí você muda o cabo vermelho e coloca. Tem também é bom ler o manual também, né? Mas aí é só uma explicação assim bem rápida mesmo, bem por cima, né? Porque o multímetro ele tem as conexões certas para você colocar e fazer a medição na unidade de medida que você quer medir, né? Você não pode simplesmente colocar e já medir, porque dependendo do multímetro que você tiver, se ele não tiver uma proteção, você acaba queimando o seu multímetro, né? Então é bom se atentar a isso, porque senão você acaba perdendo o seu multímetro. Tem multímetro que tem proteção, né? Tem a proteção, tem multímetro que tem fusível, né? E assim
né, ele protege o equipamento, mas aí tem os modelos de multímetro que fazem que tem um grau de proteção maior, né? Aí também, se, né, você querendo um multímetro, né, um grau de proteção maior, também o preço eleva um pouco. Mas para aprendizado tem o bem baratinho, que é um amarelinho, né? Ele é bem funcional, você consegue fazer também bastante medições. Se eu não me engano, ele tem resistência, tem continuidade, ele mede diodo, mede corrente, né? Só que dependendo de onde você, se você medir, colocar na unidade e não colocar os cabos na posição certa, você acaba queimando ele. Beleza? Aí é mais, né, esse vídeo aí é mais para falar um geralzão sobre o multímetro, que é um instrumento de medição, né, do eletricista em geral, o eletricista, né, um técnico eletrônico, aí tem muitos instrumentos de medições, né? A gente tem o multímetro, que eu estou dando ênfase, né, mais para ele hoje, né? Então, aí tem no dia a dia você vai criando você vai encontrando situações que você já vai saber o que você vai aplicar, que instrumento você vai usar, né? Que instrumento é melhor para você usar e, e como usar também, né? Então, isso daí é com o tempo né? Com o tempo você vai adquirindo uma facilidade para encontrar a solução para determinadas situações. Beleza? Aí hoje, né, já está bem longo o vídeo. Aí esse vídeo aí é falando sobre o multímetro, né? Aí eu vou ver se no próximo eu falo um pouco, falando um geralzão sobre o alicate amperímetro, né? E esse multímetro aqui, né? Aplicações mais voltadas para eletrônica, placa eletrônica, componentes eletrônicos, medições de correntes baixas, né? Esse aqui, se eu não me engano, até 20 amperes ele suporta para você medir corrente, né? Avisando que esse daqui você precisa abrir o circuito, né? Você precisa colocar o cabo em série com a carga. Aqui, ó, você vai pegar o cabo e colocar em série com a carga. Beleza? Aí é isso aí, pessoal. Aí, né, se gostaram do vídeo, né, peço desculpa já desde já que, né, é os primeiros vídeos, né? Aí, né, eu vou melhorando mais, né, a cada dia, né? E também com a compreensão de vocês aí a gente vai melhorando e também melhorando os conteúdos também, né? E a forma de mostrar. Beleza? Valeu, obrigadão. Até a próxima.